Olá! Nesse breve vídeo, iremos demonstrar como compartilhar dados via internet através das VIs de envio de e-mail do LabVIEW. Para isso, a gente criou uma aplicação que monitora a temperatura ambiente, mostra o valor no gráfico e calcula a temperatura média, o valor de máximo e mínimo e dispara um alarme em função do meu nível de alarme, que aqui no caso eu vou deixar como 27,5. Assim que a temperatura ultrapassar os 27,5, o alarme é disparado. A lógica que a gente usou para fazer essa aplicação foi uma função do Daki Assistant, que é uma ExpressVI, responsável pela aquisição de dados. Essa sub-VI é responsável pelos cálculos da temperatura média, máximo e mínimo e geração de alarme. E essa terceira VI é para escrita em arquivo. Então, além de monitorar o valor de temperatura, a gente também registra esses dados no arquivo. Todas essas funções estão rodando dentro de um loop while, e esse loop é executado a cada 250 milissegundos, ou seja, ele executa 4 vezes em 1 segundo. Assim que a gente inicia a execução da VI, ela pede para eu nomear o arquivo que eu quero que seja salvo os dados. Eu já deixei criado aqui um temp.lvm, eu vou abrir o arquivo e aí vocês podem reparar que a monitoração já está iniciada, o valor de temperatura aí médio entre 23 e 24 graus. Assim que eu aqueço aqui o Thermopar, que é o sensor que eu estou usando para medir a temperatura, no meu módulo da série C, ele está conectado no Compact DAC. E aí assim que o valor de temperatura ultrapassar os 27,5, o nível de alarme, o alarme lá é acionado, como vocês podem reparar aqui no indicador. Então eu aquecendo mais uma vez o Thermopar, o nível de alarme é disparado. Agora, e se além da monitoração eu quero enviar um e-mail para o pessoal de manutenção dizendo que a temperatura ultrapassou o set point estabelecido? Isso às vezes é muito importante porque de repente você está monitorando uma máquina, algum sistema que tem que trabalhar numa determinada temperatura, o pessoal de manutenção precisa ser avisado o quanto antes de que essa temperatura está excedida. Bom, a gente faz isso usando o protocolo SMTP para envio de e-mails. Então, voltando lá para o diagrama de blocos, eu clico aqui na função, na paleta de Data Communication, Protocols, SMTP e-mail. Eu vou deixar aqui a paleta aberta. A gente tem 5 funções, desde enviar uma simples mensagem até enviar mensagens com vários anexos. Para a demonstração de hoje, a gente vai usar essa SMTP e-mail send file. Agora, eu não quero que assim que o alarme for disparado, eu envio o e-mail. Senão, em vez de alertar o cara da manutenção que a máquina aumentou a temperatura, eu vou encher a caixa dele de e-mail lá porque o meu loop está rodando a 250 milissegundos. Então aqui a gente vai criar uma lógica com a estrutura case, né, dizendo que esse case, né, esse envio de e-mail, ele só vai acontecer se duas condições forem satisfeitas. A primeira, obviamente, é se o alarme for acionado. E a segunda, eu vou colocar aqui uma janela de 5 segundos. Então, eu vou colocar uma função matemática para que o número seja múltiplo de 20, por exemplo. O valor de interação do loop seja múltiplo de 20. Isso me garante que eu tenho essa janela de 5 segundos. Bom, aí eu digo que se o resto for igual a 0, então essa condição está sendo satisfeita. Bom, então o meu envio de e-mail só vai acontecer se o meu case for verdadeiro, e o meu case só vai ser verdadeiro se essas duas condições forem satisfeitas. Legal. Bom, a função de envio de e-mail tem algumas informações aqui que ela está mostrada no context help que precisam ser preenchidas, como o e-mail de retorno, servidor de e-mail, destinatário, assunto, o valor da mensagem, o que tem que estar escrito na mensagem, né? E o arquivo anexo. Eu vou preencher aqui essas informações, como são alguns controles, eu já deixei pronto aqui no diagrama de blocos. Eu vou só conectá-los, né? Então, primeiro é o e-mail de retorno, servidor de e-mail, destinatário, o assunto, a mensagem. Aqui eu vou colocar o arquivo anexo também, né? Então o arquivo anexo está fácil porque ele já sai aqui do
da função de escrita em arquivo. Legal. Agora uma outra lógica que a gente vai criar é a gente quer saber quantos e-mails foram enviados. Então eu vou deixar aqui uma constante 0 aqui para inicializar o Shift Register. Vou criar aqui um Shift Register. O Shift Register é aquela estrutura que conta as interações dos loops anteriores. E aí eu vou passar esse valor para dentro aqui do case. Então, se ele entrar, ele vai somar 1. Ele vai incrementar 1. Então eu vou conectar aqui o resto dos fios. Se o case não executar, ele mantém 0. Então, e aqui a gente tem um indicador da quantidade de e-mail enviados. Vou deixar aqui e vou conectar. Bom, a lógica aqui de programação já está feita. O e-mail está sendo enviado. E agora vamos lá para o painel frontal. Eu também deixei aqui no painel frontal lá os controles, né, já previamente, para a gente ganhar tempo. Então, vai mandar para o meu e-mail, o endereço de retorno é info.brasil, o assunto alarme, e aqui a quantidade de e-mails enviados. A gente inicia lá a execução da AVI, ela pede novamente o arquivo, vou manter o mesmo, temp.lvm. E aí, a gente tem lá a temperatura normal, a mesma. Aí quando eu aqueço lá o termopar, ele aciona a condição de alarme e mantendo lá os 5 segundos, o meu indicador vai ser atualizado da quantidade de e-mails enviados. Ó, enviou um e-mail, eu vou manter lá pressionado. E aí, assim que diminui a temperatura, o alarme ele para de acionar e, obviamente, para de enviar e-mail. A gente enviou 2 e-mails. E aí, parando a execução, eu vou lá no meu e-mail. A gente usa aqui o Lotus Notes, eu estou no ambiente de cliente. Aí, quando eu atualizo a minha caixa de entrada, eu tenho que 2 e-mails foram enviados pelo info.brasil para o meu e-mail. Assim que eu abro o e-mail, eu apareço lá ver condições de alarme no arquivo anexo e eu tenho no arquivo anexo temp.lvm. Bom, isso que eu quis demonstrar para vocês no vídeo demo de hoje. Muito obrigado.